Oi, como você está? Como você está? Uma pergunta feita muitas vezes por pura educação, sem o menor interesse em de fato compreendermos como tá outra pessoa. E o pior é que também do outro lado nós temos alguém respondendo: "Ai, tá tudo bem, obrigada". Quando na verdade 99% das pessoas deveriam responder: "Nossa, minha vida tá um caos, eu não sei o que eu faço com ela". Se esse é o seu sentimento nesse exato momento, eu quero te convidar para ficar até o final do vídeo, porque o desejo do meu coração é que você possa finalmente responder: sabe, as coisas estão se ajeitando, mas eu finalmente entendi como eu vou resolver meus problemas. Vamos lá? A passagem de hoje nós já vamos ler. Ela fica no livro de Levíticos. E Levíticos ali são uma série de instruções que o Senhor está dando para o seu povo ali, que seriam os sacerdotes, os levitas, para cuidarem das cerimônias, cultos e tudo mais. E a Bíblia vai tratar de uma situação muito séria, uma doença chamada lepra, algo que até hoje, né, existe e é altamente infecciosa. Claro que a gente não vê tanta incidência mais como era no passado, mas a Bíblia leva a lepra a um assunto muito sério por muitos motivos. E ela começa a revelar que a lepra poderia acometer uma pessoa, os utensílios pessoais de uma pessoa. Mas em Levítico 14, a partir do versículo de número 33, que vai ser a nossa leitura de hoje, nós vamos ver que agora a lepra, ela também pode acometer a casa de uma pessoa. Só que ali, nesse contexto, o povo que, né, recebendo a lei, ele ainda está no deserto. Então isso aqui é uma instrução para o futuro. Ou seja, se você estiver assistindo esse vídeo e você está falando assim: ah, esse vídeo não é comigo não, eu tô bem, você vai ficar. Porque da mesma forma como o Senhor estava precavendo o povo sobre algo que só poderia acontecer se acontecesse lá em Canaã, quase 40 anos depois, é bom ter algo para se lembrar quando o dia da diversidade chegar. Então vamos ler agora juntos essa passagem que para mim mudou a minha percepção. Levítico, capítulo 14, ali a gente vai ler no versículo de número 36. Diz o seguinte: antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Algumas traduções vão tratar de mofo, outras traduções vão tratar como lepra. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. Eu não sei se você está observando, mas até agora o Senhor tem falado muito aos nossos corações no período do deserto, né? Eu acho que Covid botou todo mundo no deserto, né? Não, parece que depois da pandemia que nós tivemos nos últimos anos, a vida de todo mundo aqui parece que, né? Então, nós estamos em fase de tratamento pelo Senhor. E é muito natural que nós sejamos levados a esse momento de terra árida. Mas bora lá direto ao que interessa. Aqui, nós estamos vendo Deus tratando sobre o mofo dentro das casas. E por casa, eu quero que você perceba a sua vida. Não só você como indivíduo, mas tudo que está relacionado a você, sua família, seu emprego, seus sonhos, suas ambições, tudo sobre você, nós vamos chamar de casa. Porque a Bíblia vai dizer que hoje nós somos a morada do Espírito Santo, então nós somos mesmo casas. E eu vim te perguntar aqui, como está a sua casa? Como está a sua vida? E é muito interessante que aqui no texto, e eu super recomendo que você leia todo esse bloco aqui de Levítico 14 que vai dizer sobre a tratativa da casa, porque isso vai falar muito sobre como nós devemos olhar para uma resolução de problemas e conflitos. E aqui ele vai começar dizendo o seguinte: quando você observava um problema, você deveria imediatamente sair da sua casa e procurar um sacerdote e falar assim: parece que a minha casa tem um mofo.
esse sacerdote, ele deixaria o que ele estava fazendo e ele ia te acompanhar até a sua casa para que ele pudesse investigar aquele problema. Eu quero trazer para você, a partir daquilo que lemos e a partir daquilo que você vai ler na íntegra na sua casa, tenho fé que você vai ler essa passagem toda, aplicações práticas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e que eu vim compartilhar com você. Primeiro ponto, esteja alerta para identificar o problema. O tempo entre eu encontrar o problema e agir sobre o problema seria crucial para o prognóstico da situação. Por que, Letícia? Porque nós sabemos que mofos são fungos e fungos são corrosivos. Então, se eu não estivesse alerta, sempre observando e cuidando da minha casa, eu levaria um tempo para identificar aquele problema. 2. Se eu sou uma pessoa preguiçosa que fica procrastinando, aquele fungo ele se alastraria e o que poderia ser resolvido numa atitude mais simples, né, numa tomada de solução mais simples, agora eu tinha um problema maior ainda. Então, ponto de número 1, esteja alerta para identificar os problemas dentro da casa. Ponto de número 2, o diagnóstico deveria ser feito por um sacerdote. Eu, Letícia, tava lá na minha casa, na Terra Prometida, curtindo o meu domingo, de repente, um mofo. Vou contar pra minha vizinha? Não. Ai, pera que eu vou ligar pra minha amiga, vou mandar uma foto aqui pra ela pra ver o que ela me fala. Não também. Qual que era a instrução? E ela é muito clara desde o começo do texto. Vai direto num sacerdote e conta pra ele. Acho que tem mofo na minha casa. Perceba. Deve ter mofo na minha casa é diferente de com certeza tem mofo na minha casa. Quando você tinha o menor indício de um problema, você já deveria agir, ainda que de fato aquilo nem fosse nem representasse um problema em si, mas o que por uma precaução você às vezes achava uma manchinha lá mesmo, né? Riscou com canetinha de verde ou vermelho, né? Que ele fala. Nossa, isso daqui eu não vou parar para esperar para ver se é problema e eu nem vou sair contando para todo mundo. Perceba, as pessoas elas eram orientadas a procurar por quem saberia de fato resolver o problema. Nós somos seres humanos, tá? Nós queremos afago, nós queremos pessoas que nos abracem nos nossos problemas, nós queremos receber palavras de conforto, mas às vezes nós queremos muito mais sermos reconfortados do que de fato resolver uma situação. Porque se nós de fato quisermos resolver uma determinada situação, nós não vamos correr para amigos, nós não vamos correr para colo de pai e de mãe, possivelmente nós correremos para os pés de Cristo ou para os pés de um especialista que pode resolver a nossa situação. E sabe o que é interessante? Muitos de nós, às vezes, temos a maior facilidade. Quebrei uma perna, para onde que eu vou? Vou no ortopedista, ele vai resolver o meu problema. Se você tem uma perna quebrada, você não vai ligar para sua amiga, eu tô com uma fratura aqui, o que eu faço? Não, você vai para o médico. Agora, porque nós estamos com situações de problemas nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, nós achamos que os nossos amigos vão resolver o problema por nós? Não tem como, né, gente? Então, ponto número 2, corra para quem de fato vai te ajudar a identificar o problema e a resolver o problema. E 2.1, que é um adjacente, não espere ser um problema grande. Se você achar que pode se tornar um problema, sabe aquele ditado, onde tem fumaça, tem fogo? Não espera cheirar muito forte para ter... Não, é fumaça mesmo. Não, parece... Não, pera, se tá aparecendo, vai em busca de ajuda, porque é melhor você pecar pelo excesso de zelo do que não corresponder no tempo certo e perder o tempo de agir. Ponto de número 3. O sacerdote era orientado a isolar a área da casa. Ele retirava as coisas de lá de dentro e ele isolava a área para observar o decorrer dos dias, né? Como ia se desenvolver aquele problema. Numa situação de problema, que é o que eu acabei de comentar agora há pouco, nós queremos contar a nossa vida para todo mundo. Não é a melhor forma, e agora eu tô pregando para mim mesma também.
Sabe por quê? Às vezes, a gente não vai nem contar para estranhos. A gente vai contar para quem de fato nos ama, se preocupa de verdade com a gente. Mas existem momentos nas nossas vidas em que o Senhor quer que Ele seja a única voz que você vai ouvir. Existem momentos em que contar para muitas pessoas, envolver muitas pessoas, pode te deixar pior ainda, te deixar mais confuso ainda, porque você não vai saber em quem focar. E existe um ditado demoníaco aí que tá na boca do povo, que fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas não, amor, não é verdade. Muitas vezes pode acontecer de a maioria estar concordando numa situação e isso não revelar a vontade de Deus. Muitas vezes a maioria das pessoas vai estar falando assim pra você, mas larga desse homem, larga dessa mulher, essa mulher briguenta, essa mulher é isso, vai viver sua vida, seja feliz, Deus quer que você seja feliz. Não existe nada mais demoníaco do que isso hoje em dia. Ai, faça o que tá no seu coração, Deus quer te ver feliz, não é mesmo? Não, amor, Deus quer te ver santo. Deus quer ver você na eternidade, mais do que Ele quer te ver feliz. O Senhor não te fez para ser feliz, tá? Desculpa eu ter que te falar isso, mas o Senhor te fez para dar glória ao nome dEle, para glorificar o nome dEle. E isso muitas vezes não vai ter nada a ver com felicidade. Deus vai cuidar de você, Ele tem coisas boas para derramar sobre a sua vida, mas quando nós muitas vezes estamos cercados de pessoas que não têm a visão ajustada à visão de Deus para a sua vida, o que acontece é que muitas vozes vão te confundir ainda mais, muitas vozes vão tapar a voz do Espírito Santo nos seus ouvidos. Identificou o problema? Esteja alerta para agir imediato. Vai até quem pode de fato ajudar a resolver o seu problema. E 3, isole a área. Existe um salmo que diz o seguinte: eu me escondo em suas asas até que passe a tempestade. Não é eu saio por aí gritando e berrando e falando na minha vida para todo mundo, né? As pessoas falam assim, ai, não se isola no problema. Não, amor, não é isso que o salmista está falando. Ela está falando o seguinte: se esconda no Senhor até que passe a tempestade. Se isole sim até que passe a tempestade. Porque se escondendo no Senhor, você vai ouvir do Senhor aquilo que de fato importa, para que você consiga manejar essa situação. E além do risco de você não ouvir a voz do Senhor e você se distrair com um monte de pessoas falando nos seus ouvidos, o que pode acontecer que está aqui no versículo 46 e 47? Veja bem, quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. E quem dormir ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Comer, dormir, entrar, sair da casa. O que isso aqui está dizendo? Sobre comunhão. Quando nós estamos passando por situações de caos, de problemas, de aflições, o nosso nível de comunhão com as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas podem ficar estremecidos. Nós, inclusive, corremos o risco de atrair pessoas que não tinham nada a ver com a situação para o meio do problema. Por exemplo, você está aí vivendo uma crise no seu casamento e você quer desabafar com a sua mãe. Você acabou de contaminar a comunhão de outra pessoa com o seu cônjuge. Por quê? Porque você não soube se isolar e se esconder no Senhor. Muitas vezes, quando nós não estamos emocionalmente estáveis e bem, nós acabamos liberando esse mal nos outros. E quantas vezes, eu vou te falar de mim, quando eu estava vivendo o meu processo de separação, eu estava vivendo um momento de caos tão intenso, e as pessoas vinham falar comigo sobre situações que eu não dava conta, e eu despejava todo aquele mal-estar que eu estava vivendo em cima deles. Quantas vezes, para minha vergonha, a minha mãe vinha tentar me exortar e me corrigir, mas eu estava tão afundada naquela situação de dor que eu brigava com a minha mãe e a gente tinha entraves terríveis. Mas por quê? Porque a minha capacidade de relacionamento, a minha capacidade de comunhão estava completamente abalada, porque eu não estava bem. O que eu aprendi nesse momento? A ficar quieta, a preservar a minha sanidade.
cuidado, isole-se. Eu não tô falando pra você viver sozinho, tá? Lembra que lá atrás eu falei pra você procurar quem pode de fato te ajudar? É com essa pessoa quem você vai conversar. Aqui, quando eu falo isole-se, isole-se de pessoas que não têm nada pra contribuir nessa situação. Pessoas que inclusive vão ser usadas por Satanás pra te afundar mais ainda e te oferecer caminhos que não vão vir do Senhor. Então, ponto de número 3, isole a área. Ponto de número 4. O tratamento era aplicado conforme a gravidade da situação. Veja bem, eu falei que o tempo de identificação do problema, ele influenciaria diretamente no prognóstico da situação. Se eu agisse rápido, antes que o problema fosse um problema, a situação ela já era ali, já era contida, já tinha feito ali toda uma situação de segurar aquele mal de avançar. Mas às vezes o mofo ele era de fato identificado depois daqueles 7 dias. E o que eles faziam? Uma avaliação. Vamos ver o tamanho da corrosão, a profundidade da corrosão desse mofo. E o que eles iam fazer? Aquelas casas elas eram feitas de pedras e barro, eles arrancavam aquelas pedras, rapavam aquele barro, tudo que estava ali em volta daquele lugar de contaminação, colocavam outra pedra no lugar, passava-se outro barro, fazia uma reforma. Mas existiam casos em que, mesmo após a reforma, a situação já estava tão feia que eles precisavam demolir a casa. Às vezes, nós estamos querendo demolir casas que poderiam ser facilmente reparadas. Às vezes, nós estamos querendo fazer uma reforma e tirar as pedras, quando na verdade basta uma limpeza. Mas tem momentos em que a gente está querendo só dar uma limpeza, quando na verdade o que você precisa mesmo é derrubar a casa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está querendo aplicar remedinho de mertiolate num membro que está amputado. Não vai funcionar. Nós precisamos, com a orientação do Espírito Santo, entrarmos num lugar de humildade, pedir, Senhor, como eu devo resolver esse problema? Eu não sei. Isso é o Espírito Santo quem vai ministrar agora no seu coração sobre aquilo que você é só dar uma limpada, sabe? Lixa a parede que esse mofo vai sair. Ou então, troca as pedras, vai dar um pouco mais de trabalho, convida pessoas especialistas para estarem do seu lado, um psicólogo, o seu pastor, o seu líder, pessoas que venceram o que você está passando. Mas às vezes, você vai ter que permitir o Senhor derrubar as estruturas e erguer tudo de novo. Mas no final, para encerrar, depois de tudo que tivesse acontecido, quando a lepra, quando o mofo era tratado, o problema era resolvido. O sacerdote então voltava e ele aspergia sangue sobre aquela casa. Não importa qual seja a tratativa que o Senhor vai conduzir para você nesse problema, você precisa continuar lembrando que você continua dependente do sangue de Jesus na sua vida. Convide o Senhor para a sua vida, convide o Senhor para os seus conflitos. Eu te dei dicas aqui simples de como você pode resolver alguns problemas da sua vida, mas nada do que nem mesmo eu possa te falar vai substituir aquilo que o Senhor pode ministrar no seu coração. E no final, você pode pedir, Senhor, se aquilo que a Letícia falou for mesmo comigo, confirma no meu coração. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho comigo e eu espero que você possa responder de fato. Sabe, eu tô bem, o Senhor me ensinou a como seguir. Um grande abraço no seu coração. Opa, antes, manda para quem você acha que tá precisando dessa palavra. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu acho muito importante a gente ter essas trocas. Você me dá o seu feedback. E agora sim, um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica com Deus, até o próximo vídeo e eu amo muito você. Até mais!